Olá, sou a pastora Rejane e tenho aqui uma palavra de Deus para o seu coração. Ela se encontra no livro de Mateus, no capítulo 7, o versículo é o 15 em diante. Diz assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. A palavra de Deus está falando ali, de pessoas que se apresentam como grandes pessoas de Deus, mas pelas suas atitudes nós podemos observar que elas não são aquilo que elas dizem ser. E nós temos que prestar atenção. Nós temos que observar, não podemos ser, como diz até o nosso líder, o missionário R.R. Soares, bobinhos, aceitando a pessoa dizer ou se apresentar como sendo um servo de Deus, mas as suas atitudes, sim, as suas atitudes, a sua maneira de viver, a sua maneira de se comportar, a sua maneira até mesmo de se vestir, a sua maneira de falar, não mostra isso. Então, não é o que diz ser, e até o que aparenta ser. Porém, aqui a palavra diz na sequência: porque seus frutos conhecereis. Porque seus frutos os conhecereis, porventura, colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conheceremos. Pelos frutos conheceremos a árvore. Pelas atitudes das pessoas, as atitudes das pessoas é que revela, é que mostra como que tipo de árvore é essa pessoa, ou seja, que tipo de pessoa é essa pessoa, é esse ser. E mais, então nós podemos dizer que tudo que nós falamos, toda a nossa maneira de nos comportar, nossas atitudes, por exemplo, você saiu, do mundo, você saiu da incredulidade, você aceitou a Jesus, mas que atitudes você tem tido? E que você mudou? Você mudou a sua maneira de pensar? A Bíblia diz que nós temos que renovar o nosso pensamento, o nosso entendimento através do entendimento da palavra, ou seja, mudar o nosso entendimento para deixar de ser o nosso entendimento, o nosso pensamento, para ser os pensamentos de Deus, para ser aquilo que Deus revela, nossa maneira de agir. Nós temos que deixar a nossa maneira de agir para agir conforme a palavra nos orienta. Nós temos que deixar os nossos sentimentos de lado, aquela ira, aquela revolta, aquela mágoa, aquela incapacidade de perdoar, para poder nos enquadrar e passar a agir da maneira que a Bíblia nos orienta a agir, perdoando, sendo paciente, misericordioso, suportando as ofensas, as perseguições. Precisamos mudar. E aí, você mudou em quê? Que pessoa hoje você é? Mas, antes de conhecer a palavra, você fumava, você consumia álcool, você comia até demais, você já cometia o pecado da glutonaria, você cometia o pecado da avareza, você tinha amor ao dinheiro, você fazia qualquer coisa por dinheiro. O que você fazia lá no passado, antes de conhecer a palavra, e hoje você continua fazendo?
Aquilo eu digo que a palavra condena. Então, que espécie de árvore você é? Você é uma árvore boa no sentido de cumpridora da palavra, de uma pessoa que luta para viver a palavra? Ou você tem deixado as coisas da sua velha criatura, do seu passado, que te torna uma árvore ruim diante dos olhos de Deus? Uma árvore ruim? Você continua usando álcool? Você toma cerveja de vez em quando? Você bebe vinho de vez em quando? Você mente, solta palavrões? Como pode? E daí, que tipo de árvore você é? A Bíblia diz que não se pode uma árvore boa falar palavrão e ora não. Se é uma árvore boa, não vai falar palavrão em momento nenhum. Se é uma árvore boa, não vai consumir o álcool de maneira nenhuma. Se é uma árvore boa, vai perdoar. Se é uma árvore boa, não vai falar mal da vida dos outros, nem colocar um irmão contra o outro. Se é uma árvore boa, não vai roubar. Aquele troco que veio a mais, que a pessoa na padaria te deu a mais, você vai devolver para ela. Isso. Então, se você é uma árvore boa, então você tem que se comportar como tal. Porque aqui o estado da planta, ela se reflete como está a raiz. Você olha para a planta e você começa a perceber que ela está murchando. Você começa a perceber que ela não está dando mais fruto, os frutos não estão tão bons, agradáveis. Você vai perceber o quê? Que na raiz dessa planta existe alguma coisa que não está bem. Que essa raiz, no mínimo, não está conseguindo extrair daquele solo, de onde ela está plantada, o que ela precisa, ou seja, existe algum problema, não está bem. Então, o estado da planta reflete como está as raízes da planta. Ou seja, os frutos que você gera mostram como está o seu coração. Ligado em Deus ou não? E Deus é a sua palavra. Então, nessa sexta-feira de libertação, se analise. Lute para se libertar. Se você ainda está no vício, seja o vício do que for, vício do palavrão, da fofoca, vício das novelas sujas, impróprias. Se você ainda está com esse tipo de vício, você é aquela pessoa que tem necessidade de sair do seu trabalho e ir para um bar, estar com pessoas que nem da mesma fé é sua, ou seja, você está mostrando e gerando frutos que está revelando que as suas raízes não estão boas, não estão ligadas ou não estão extraindo da presença de Deus que é necessário. E aqui diz, as atitudes das pessoas refletem como está o seu coração, ou como está a nossa ligação com Deus. Você não deixou ainda o vício? Não deixou as drogas? Conhece a palavra e não deixou? Você conhece a palavra e continua usando álcool, consumindo álcool? Quando você encontra toda a sua família, você esquece que você é crente? Quando você encontra seus amigos, colegas de trabalho, você esquece de quem você serve, do Deus que você serve? Você esquece a palavra? Quando você está falando no telefone com um colega seu, você solta ali palavrões e você fala como se você fosse uma pessoa mundana? Eu te digo, então de fato você é. Porque se o seu coração estivesse ligado em Deus, que é a sua palavra, você não agiria dessa maneira. Independente, aqui a Bíblia, aqui está claro, não tem como a árvore, ela dá fruto bom e ruim ao mesmo tempo. Ou ela é uma árvore má e dá fruto mau, ou ela é uma árvore boa e dá bons frutos. Então você precisa decidir e se posicionar que árvore é você. Aqui diz que a árvore má vai ter que ser cortada e lançada no fogo. Você sabe, condenação eterna. Mas a boa não. E aí diz, vamos conhecer as árvores.
Vamos conhecer as pessoas e o seu coração pelas suas palavras, pelas suas atitudes. Não adianta você dizer que é frequentador de uma igreja, que tem um pastor, mas você tem a atitude de uma árvore má. Olha que palavra que Deus diz aqui. Meu irmão, vale a pena ser uma árvore boa. Porque Deus é justo e Ele sempre vai honrar. Deus é contra toda injustiça. Deus jamais vai ficar quieto diante de uma injustiça. Então, se você quer a justiça de Deus na sua vida, que Ele faça justiça a você, então seja uma árvore boa. Porque se você está sendo uma árvore má, consequentemente, as situações vão surgindo na sua vida. Situações desagradáveis vão acumulando na sua vida. Para concluir esta mensagem, eu quero que você vá lá no livro de Isaías, o capítulo 3, Isaías aqui, deixa eu ver se é o 3 mesmo, 3, versículo 10. Dizei aos justos que